Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso palco olímpico particular. As Olimpíadas, as Olimpíadas, palco de sonhos, suor, medalhas e muita emoção. É onde lendas nascem e atletas se superam, inspirando o mundo inteiro. E hoje, vamos juntos nessa jornada para conhecer os 10 maiores atletas olímpicos de todos os tempos. Mas atenção, a lista vai muito além de medalhas, viu? É sobre legado, impacto, a marca que esses gigantes deixaram no esporte e no mundo. Preparem-se para histórias de superação, nomes que marcaram época e momentos inesquecíveis. É a força, a beleza, a magia das Olimpíadas. E já começamos com ele, o homem mais rápido do planeta. O raio que caiu não uma, mas 8 vezes no mesmo lugar. O Usain Bolt. Que carreira fenomenal, meus amigos. O jamaicano dominou as pistas de atletismo como ninguém, conquistando 8 medalhas de ouro olímpicas e deixando o mundo inteiro boquiaberto com sua velocidade absurda. Quem não se lembra daqueles momentos mágicos em Pequim 2008? Bolt quebrando o recorde mundial dos 100 metros rasos com um tempo inacreditável, 9,69 segundos, era o nascimento de uma lenda. E o que dizer da sua comemoração, a famosa pose do raio, pura irreverência, pura alegria, puro Bolt. Mas a história de Bolt vai muito além dos recordes. Ele transcendeu o esporte, virou um ícone global, um exemplo de carisma, garra e paixão pelo que faz. E falando em lendas, é claro que não podemos esquecer do Michael Phelps. O americano, dono de uma coleção impressionante de 23 medalhas de ouro olímpicas, é simplesmente o atleta olímpico mais condecorado da história. Phelps dominou as piscinas como um verdadeiro tubarão, com uma técnica impecável, uma força mental inabalável e uma resistência de outro mundo. Em Atenas 2004, o mundo viu Phelps fazer história ao conquistar 8 medalhas, igualando o recorde do ginasta soviético Alexander Ditiatin. Mas foi em Pequim 2008 que ele se superou, levando para casa 8 medalhas de ouro, um feito inédito e simplesmente memorável. Michael Phelps é sinônimo de excelência, um exemplo de dedicação, disciplina e amor pelo esporte. E agora, vamos voltar um pouco no tempo para conhecer uma verdadeira pioneira, uma ginasta que encantou o mundo com sua graça, precisão e força, a soviética Larisa Latynina. Latynina dominou a ginástica artística feminina nas décadas de 50 e 60, conquistando um total de 18 medalhas olímpicas, sendo 9 delas de ouro. Seus movimentos eram poesia em movimento, uma combinação perfeita de técnica, elegância e ousadia. Nas Olimpíadas de Melbourne, 1956, Latynina brilhou intensamente, conquistando 4 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Larisa Latynina é um ícone do esporte soviético, um exemplo de superação, talento e determinação. E falando em lendas do atletismo, não podemos esquecer de Carl Lewis, o filho do vento. 9 vezes medalhista de ouro olímpico, Lewis dominou as provas de velocidade e salto em distância como poucos. Sua trajetória olímpica começou nos Jogos de Los Angeles 1984, onde ele igualou o feito de Jesse Owens, conquistando 4 medalhas de ouro nos 100 metros, 200 metros, revezamento 4 por 100 metros e salto em distância. Lewis continuou brilhando nas pistas e nos tablados por mais 3 edições dos Jogos Olímpicos, mostrando uma longevidade impressionante. Carl Lewis, o filho do vento, é um ícone do esporte mundial, um exemplo de talento, disciplina e paixão pelo atletismo. E que tal falarmos de um momento mágico, um marco na história da ginástica artística? Nadia Comaneci, a pequena notável da Romênia, encantou o mundo com sua graça, leveza e precisão nos Jogos Olímpicos de Montreal, 1976. Com apenas 14 anos, fez história ao se tornar a primeira ginasta a receber a nota máxima, o 10 perfeito, por sua performance impecável nas barras assimétricas.
o mundo se rendeu ao talento da jovem romena, que conquistou 3 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze em Montreal. Nadia Comaneci revolucionou a ginástica artística, elevando o nível técnico do esporte e inspirando gerações de atletas a buscar a perfeição em cada movimento. Em um momento histórico conturbado, marcado pelo preconceito e pela intolerância, um atleta negro-americano se levantou para mostrar ao mundo a força do esporte e da igualdade. Jesse Owens. Nos Jogos Olímpicos de Berlim, 1936, organizados pela Alemanha nazista, desafiou as teorias racistas da época ao conquistar 4 medalhas de ouro, tornando-se um símbolo de esperança e resistência para milhões de pessoas. Jesse Owens, com sua garra, determinação e talento inegável, provou ao mundo que o esporte pode ser um instrumento poderoso de união e superação. Que tal viajarmos para a década de 20 para conhecer a história de Paavo Nurmi, o finlandês voador? Considerado um dos maiores fundistas de todos os tempos, Nurmi dominou as provas de longa e média distância com uma combinação única de resistência, velocidade e estratégia. Nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, 1920, Paris, 1924 e Amsterdã, 1928, Nurmi conquistou um total de 12 medalhas olímpicas, sendo 9 delas de ouro. Paavo Nurmi, o finlandês voador, deixou um legado eterno no atletismo, mostrando que a combinação de talento, trabalho duro e dedicação pode levar um atleta a alcançar voos extraordinários. E por falar em feitos históricos, quem não se lembra de Mark Spitz, o nadador americano que encantou o mundo nos Jogos Olímpicos de Munique, 1972? Spitz fez história ao conquistar 7 medalhas de ouro em uma única edição dos Jogos Olímpicos, um feito inédito na época e que o consagrou como um dos maiores nadadores de todos os tempos. Suas vitórias nas provas de 100 metros livre, 200 metros livre, 100 metros borboleta, 200 metros borboleta, revezamento 4x100 metros livre, revezamento 4x200 metros livre e revezamento 4x100 metros medley foram acompanhadas de novos recordes mundiais. Mark Spitz, com seu estilo elegante, sua técnica apurada e sua determinação inabalável, deixou um legado inspirador para o esporte mundial. E como não se impressionar com a força, a habilidade e a graça de Simone Biles, a ginasta americana que está reescrevendo a história da modalidade? Com um talento inegável e uma capacidade física fora do comum, Biles já conquistou 11 medalhas olímpicas, sendo 7 delas de ouro, e coleciona títulos mundiais com a mesma facilidade que encanta o público com suas acrobacias de tirar o fôlego. Seus movimentos desafiam a gravidade, sua energia contagia o ginásio e sua determinação em buscar a perfeição. A cada apresentação inspira uma nova geração de ginastas. Simone Biles é um fenômeno da ginástica artística, uma atleta completa que combina força, técnica, criatividade e carisma. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelos 10 maiores atletas olímpicos de todos os tempos. 10 histórias de superação, talento, dedicação e amor ao esporte, que nos mostram que os limites são apenas pontos de partida para a grandeza. Usain Bolt, Michael Phelps, Larisa Latinin, Carl Lewis, Nadia Comaneci, Jesse Owens, Paavo Nurmi, Mark Spitz, Simone Biles. Nomes que ecoam na história das Olimpíadas, inspirando gerações e mostrando que o esporte tem o poder de unir, emocionar e transformar vidas. Que o legado desses verdadeiros heróis do esporte continue a nos inspirar a buscar nossos sonhos com paixão, disciplina e determinação. Que jornada emocionante, meus amigos! Revivemos momentos inesquecíveis, vimos a consagração de verdadeiros heróis do esporte, sentimos a emoção das vitórias e a superação dos desafios. Até a próxima emoção olímpica!